Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar do xadrez? Hoje nós vamos falar do cheque, do checkmate e do afogamento do rei. Vamos finalizar uma partida, beleza? Então vamos nessa! Então é isso aí, galera. Hoje nós vamos falar de 3 coisas que acontecem para finalizar uma partida de xadrez. Vamos falar primeiro do cheque. O que é um cheque no xadrez? Em xadrez, cheque é uma situação em que o rei se encontra em perigo, mas ele consegue sair dessa zona de perigo, ou com o movimento do próprio rei, ou com o movimento de uma outra peça para protegê-lo. Vamos ver algumas situações de cheque numa partida de xadrez. A primeira situação que nós vamos ver de cheque, eu vou pegar o bispo e vou jogar nessa direção. Repare que o rei fica na direção do bispo. Então eu acabo de colocar o rei preto em situação de cheque. Mas repare que eu tenho diversas maneiras de proteger o meu rei. A primeira situação é movendo o próprio rei. A segunda situação é colocando uma peça para proteger o meu rei. Aqui eu tenho algumas alternativas. A primeira é colocar a rainha para defender o rei. A segunda é colocar o peão para proteger o rei. A terceira é colocar o cavalo para proteger o rei. Dá uma olhada. Então, nessa formulação do tabuleiro de xadrez, eu tenho 4 alternativas para tirar o meu rei da situação de perigo. E se eu consigo tirar o meu rei da situação de perigo, é sinal de que isso era um cheque. E a terceira opção para tirar o meu rei da zona de perigo do bispo é capturando o bispo. Dá uma olhadinha nessa jogada. Então é isso aí, galera. Essa é uma situação de cheque, onde o rei é colocado em uma situação de perigo, mas movendo ou o próprio rei ou alguma peça para proteger ele, eu consigo tirar ele da zona de perigo. Isso é uma jogada chamada de cheque. Agora, vamos pensar no que seria um checkmate. O checkmate acontece quando o rei se encontra em uma situação de perigo e com uma jogada não é possível tirar ele dessa situação. É parecido com o cheque, só que no caso do cheque, você consegue tirar o rei de uma situação de perigo. No checkmate, isso não é possível. Fique atento, porque se acontece um checkmate, o jogo acaba imediatamente. Dá uma olhada nessa formulação. É a vez das peças brancas se movimentarem, e eu vou movimentar a torre. Nesse momento, o rei se encontra na zona de captura da torre e ele vai tentar alguns movimentos para sair da zona de captura. Repare que todos os movimentos vão ser bloqueados por alguma peça. Com esse movimento, ele ainda continua na zona de captura da torre, ou seja, ele não pode fazer esse movimento. Com esse movimento, ele entra na zona de captura do cavalo. Vai ter que voltar de novo e tentar outra jogada. Se ele movimenta para frente, ele entra na zona de captura do bispo, então ele não vai poder andar para frente também. Com esse movimento, ele entrou novamente na zona de captura do cavalo. O cavalo pode fazer o L para qualquer direção. Em sua última tentativa de sair do cheque, o rei continua na zona de captura da torre e do bispo. Ou seja, qualquer movimento que você fizer com o rei, você não consegue tirar ele da zona de captura. Se você observou bem o tabuleiro, você viu que nenhuma outra peça é capaz de salvar o rei. Nessa situação em que o rei se encontra totalmente encurralado, é o que nós chamamos de checkmate. E aí a gente finaliza a partida. Checkmate. Para a gente fechar a aula de hoje, vamos falar sobre o afogamento. O nome é um pouco estranho, mas é uma coisa que acontece bastante no xadrez. Geralmente por aquela pessoa que acha que está ganhando. No caso de afogamento, nenhum dos dois competidores ganha. É uma situação de empate. O afogamento geralmente se dá quando um dos jogadores tem poucas peças para movimentar. E ele só tem a opção de movimentar o rei. Dá uma olhada nessa jogada. Nesse momento, é a vez do jogador das peças pretas jogarem. Repare que a única opção que ele tem de mexer é o rei, porque os peões só podem andar para frente, mas estão bloqueados. Repare também que o rei não está em posição de captura, ou seja, ele não está em xeque. E ele vai tentar mover o rei. Se ele mover o rei para essa situação, ele entra na zona de captura da torre, ou seja, ele não pode fazer esse movimento com o rei, vai ter que voltar a jogar.
Se ele movimentar o rei nas diagonais, ele entra na zona de captura do cavalo. Tem que voltar novamente a jogada. Se ele tenta se mover para frente ou para a esquerda, ele entra na zona de captura do bispo. Mas e agora? O que acontece? É a vez do jogador de peças pretas jogar. Ele só consegue jogar com o rei. Ele não consegue jogar com os peões. E quando ele movimenta o rei entra em uma zona de captura. Isso é o que nós chamamos de afogamento. O rei não está em situação de cheque, é a única peça capaz de jogar, mas não consegue se movimentar. Qualquer movimento dele vai entrar em uma situação de cheque. Ou seja, afogou o rei. E aí a gente dá por encerrada a partida e nesse caso é uma situação de empate. Então é isso aí, galera. Espero que tenham entendido o que é o cheque, o que é o checkmate, o que é o afogamento. Você que acha que está vencendo a partida capturando todas as peças do adversário, muito cuidado para não gerar uma situação de afogamento. Então vamos em busca do nosso checkmate e até a próxima aula.